Olá, pessoas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá quando você estiver assistindo isso aqui. Aqui quem fala é o João, nós trocamos ideias sobre história aqui no programa da Universidade para Todos e hoje darei sequência ao tema do último vídeo, né? No último vídeo falamos um pouco da história da abolição da escravidão no Brasil, né? Cobrindo ali um pouco ali das leis, dos acordos que foram feitos, das pressões que foram colocadas ali com a Inglaterra, tirando o acordo do Brasil desde 1826, né, com uma tentativa de lei de proibição do tráfico em 1831, o enrijecimento das pressões britânicas em 1845, né, a Lei Eusébio em 1850, que de fato põe um obstáculo bastante grande à importação de escravizados para o Brasil, né, e de fato proíbe ali o tráfico negreiro para terras brasileiras, né? Tivemos em 1871 a lei do ventre livre, né? Em 1885 a lei dos sexagenários, até chegarmos em 1888 com a famosa Lei Áurea, né? Mas é sempre bom lembrarmos que a história não pode ser reduzida a uma data muito específica ou a um indivíduo muito específico. Então, por muito tempo, se analisou muito a abolição da escravidão a partir da ótica institucional, política, ou seja, era a princesa Isabel, a benemérita, né, a que redimiu uma raça, ela que foi lá, benevolente, assinou a lei, libertou esse povo todo, etc. Como se não tivesse por trás disso toda uma conjuntura política, né, e internacional e nacional, né, externa e doméstica. Né, é um tipo de visão que invisibiliza muito dos processos de protesto mesmo, de manifestações locais que já vinham agindo já há um certo período e que, a partir de um entendimento histórico muito reduzido, acaba sendo invisibilizado. Né? Então, sempre se lembra que a história é um processo dinâmico. Né? E esses processos podem se desenvolver no desenrolar de dias, meses, anos, décadas, quiçá séculos. Então é sempre bom ter isso em mente. Então, quando vocês olharem nas provas de vocês, sempre tenham isso em mente, né? Afirmativas que uh, coloquem sob a figura de um único indivíduo, né? Ou atribuam uma data muito particular para um determinado fato, né? Tende a ser uma questão que pode estar te levando ao equívoco, porque a história é um processo, né? E, portanto, ele se desenvolve no decorrer do tempo, né? Afinal de contas, a história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. Então, não podemos olhar a história simplesmente a partir das ações do parlamento imperial ou da família real, ou da família real do período. Temos de ter uma noção que amplie o nosso escopo de análise. Então, para falarmos de um movimento abolicionista brasileiro, né, nós temos então que analisar no tempo como isso começa a se desenvolver. Por muito tempo, a análise foi feita com base no que escreveu Joaquim Nabuco ali no início do século XX. Né? Joaquim Nabuco foi um político brasileiro, né? Foi membro do Parlamento Imperial Brasileiro, né? Foi um abolicionista, né? Um monarquista, mas um abolicionista, e, segundo ele, né? Segundo os próprios escritos de Joaquim Nabuco, nós deveríamos entender que passou a existir no Brasil um movimento abolicionista a partir de 1879. E aqui, inclusive, citarei o próprio Joaquim Nabuco, né? Segundo o próprio Joaquim. O movimento, aqui eu abro aspas, começou na Câmara em 1879 e não, como se tem dito, na Gazeta da Tarde, de Ferreira de Menezes, que é de 1880, e na Gazeta de Notícias, onde então José do Patrocínio, escrevendo a Semana Política, não fazia senão nos apoiar. Ele escreve isso em 1900. Então, esse recorte, né, essa baliza temporal, ela foi muito utilizada como base por um certo período de tempo. Mas, como eu sempre cito, né, a história ela é uma ciência e, portanto, ela produz teses, mas essas teses podem ser questionadas, podem ser atualizadas e mesmo derrubadas. A partir, é óbvio, da descoberta de novas fontes, a partir de novas possibilidades de análise, a partir de propostas teóricas de interpretações diferentes. Então, trago aqui a pesquisadora Angela Alonso,
né, para questionar um pouco dessa perspectiva de Joaquim Nabuco, né? A perspectiva de Nabuco, né, segundo Alonso, ela apresenta três problemas que são fundamentais, né? O primeiro deles é que 1879 é um ano interessante, que assim, por que o Nabuco, então, elege 1879 como o ano que o movimento anti-escravista no Brasil começou? Porque é neste ano que a militância dele começa. É neste ano que a militância dele dentro da Câmara, no Parlamento brasileiro, começa. Então, ele acaba fazendo ali uma construção narrativa que confunde a própria militância dele enquanto indivíduo com o surgimento de um movimento mais amplo. Ou seja, ele personaliza demais esse processo. Um segundo ponto, Joaquim Nabuco ele afirma que começa em 1879 na Câmara, ou seja, os parlamentares monarquistas de dentro do parlamento, eles que dariam o pontapé, dariam o início nesse processo de organização de um movimento anti-escravista. Então, perceba, ele está elegendo um grupo que protagonizou o início desse movimento. Então, ele está selecionando, e perceba, ele dá uma ênfase aos monarquistas, e o que, em última análise, deixa de fora indivíduos do Partido Republicano, por exemplo. Por exemplo, o Luiz Gama, né, um grande ativista, abolicionista, negro, que era membro do Partido Republicano, ficou de fora, fica de fora dessa perspectiva. Então, é impossível falar sobre a abolição da escravidão no Brasil sem passarmos pela figura de Luiz Gama, que é alguém que, inclusive, merece um vídeo em específico. E um terceiro ponto é que o Nabuco, como ele salienta essa questão da Câmara, ele faz parecer que essas ideias, essa luta, só é travada dentro dos espaços institucionais, como se não houvesse um movimento extraparlamentar. Então, Nabuco, ele é parcial, ele comete um expurgo de personalidades e ele é anacrônico. Porque, segundo o próprio levantamento que a Angela Alonso vai fazer, ela consegue remontar manifestações e organização de movimentos anti-escravidão desde períodos anteriores à própria Lei Eusébio, desde anteriores a 1850. Né? Então, o recorte temporal que ele faz está equivocado, e além desses outros problemas. Então, é anacrônico, é parcial, personalista e ainda comete um expurgo. E, em última instância, ele ainda favorece um entendimento histórico que faz parecer com que aquele evento tenha ocorrido com uma baita de uma coerência, como se houvesse ali uma harmonia que não é característica de movimento, de processo histórico nenhum. Os processos históricos, como eu já disse no início, eles são ultradinâmicos, eles são às vezes contraditórios, né? Os agentes às vezes não se bicam, não se entendem. Então, não existe essa harmonia toda que o Nabucco faz parecer com aquilo que ele escreve. Então, essa problemática, né, esses problemas acabam fazendo com que a tese de Nabucco não seja apenas questionada, né? Ela seja meio que superada mesmo. E aí, segundo ainda a autora citada, né, Angela Alonso, né, nós podemos remontar até antes de 1850, mas é a partir de 1860, ou melhor, a segunda metade da década de 1860, que nós temos um crescimento das manifestações de movimentações anti-escravidão. E aí ela, inclusive, faz um levantamento, né, com um recorte assim, que vai mais ou menos entre 1868 e 1888, no qual ela levanta 35 jornais em 9 províncias, nos quais ela destaca 1.446 eventos de protesto abolicionista no Brasil, que, ou seja, entre 1868 e 1888, mais de 1.400 protestos acontecem em sentido em defesa da causa abolicionista. Ou seja, a tese do Nabucco cai por terra desse jeito. Então, nós precisamos, no mínimo, a partir de 1868, nós já temos ali um movimento que se organiza. Agora, então, se não é 1879, então por que me favorece, né, esse momento em 1879?
1868. Na verdade, né, nós, como já falei, não é um ano em específico ou uma data em específico. Por quê? Movimentos sociais, eles se aproveitam de falhas na estrutura de poder, ou mesmo de vácuos, ou mesmo de tensões dentro da estrutura de poder, que possibilitam espaços nos quais eles podem transitar. Ou seja, quando o poder de momento é enfraquecido, é quando o movimento social encontra espaço para conseguir atuar. Ou seja, havia ali na década de 1860 alguma coisa acontecendo que enfraquecia o poder de momento. No caso, nós temos algumas questões a nível internacional e doméstico que favorecem essa criação de espaços. A nível internacional, como já citaram no último vídeo, né, o sistema capitalista, ele não necessariamente está, ou melhor, ele tem ali uma característica que foi se desenvolver com bases, meio problemático isso, mas para uma questão mais resumida aqui, ele se desenvolve ali caracterizado pelo trabalho assalariado. Não que ele não tenha se beneficiado da existência de trabalho escravizado, mas no sentido de crescimento de mercados consumidores, que é a grande intenção do sistema, ou dos agentes do sistema, o sistema escravista ele se torna antiquado. Então, isso começa a pressionar também pela abolição da escravidão. Mas, além disso, você já tem uma onda de abolição que começa a se estabelecer de maneira mais concreta a partir da década de 1860. E aí eu estou falando da abolição da escravidão nos Estados Unidos após o fim da Guerra Civil. Nós teremos uma onda de abolições também nas antigas colônias espanholas, na América Central e aqui na América do Sul. Além disso, nós teremos uma aproximação do Partido Liberal com os setores do movimento abolicionista, ou melhor, os setores do Partido Liberal com o movimento abolicionista, ou seja, as demandas abolicionistas começam a ter uma maior penetrabilidade, começam a ter uma maior penetração dentro dos espaços institucionais, dentro ali do parlamento. Isso, inclusive, força do Partido Conservador, que ali entre finais dos anos 1860 e início dos anos 1870 era o partido que estava no governo, né? Era o Partido Conservador que tinha ali o primeiro-ministro, que formava o gabinete executivo, né? Lembrando que o Brasil imperial era uma monarquia de característica parlamentarista, né? Essa questão do sistema político do império eu vou deixar para um outro momento, mas essas demandas que começam a partir vindas via Partido Liberal forçam o Partido Conservador a fazer concessões. Dentre essas concessões nós temos uma reforma modernizante, a qual concedia uma ampliação do acesso ao ensino superior, uma maior viabilidade de fundação de espaços de debate, jornais passaram a ter maior facilidade de serem instituídos, e isso só fomentou o debate público. E nós ainda tivemos, em 1871, a aprovação da Lei do Ventre Livre. Isso provocou um racha dentro do Partido Conservador. A unidade do Partido Conservador acabou se esfacelando, porque com a Lei do Ventre Livre, você tinha ali o estabelecimento de uma data de fim para a escravidão. Porque, a partir da Lei do Ventre Livre, todos os escravizados, ou melhor, os filhos das escravizadas que nascerem a partir desta data, nascem livres. Óbvio que eles deveriam cumprir ali um período de tutela, né, ou nas mãos do Estado, ou nas mãos do próprio senhor, né, do próprio senhor de escravos, mas dentro de um desenvolvimento ali natural a partir desta lei, a escravidão teria um fim. Então, isso provocou um racha dentro da unidade do Partido Conservador. E isso deu espaço para o crescimento do Partido Liberal, que inclusive chegará ao poder em 1878. E aí, a partir de 1878, o movimento abolicionista intensifica suas ações, ampliando muito o número de protestos, panfletagem, ações públicas, né, espetáculos pró-abolição.
Então, esse conjunto de elementos favorecem com que, em 1885, tivéssemos uma nova lei, que seria a lei dos sexagenários, uma lei que é complicada, né? 60 anos, a média de vida escravizado não chegava a isso, e em 1888 temos finalmente a tal da Lei Áurea. E aliás, só em um parênteses, né, isso vai ficar para um outro vídeo também, mas em 1884 o Ceará já havia abolido a escravidão antes do resto do Brasil. Então, percebam, para finalizar isso aqui, a escravidão ela passa por um processo ali de crise que vai levar ao seu fim, mas que não é uma linearidade necessariamente, e não deve ser entendido como a ação de um único grupo ou de indivíduos em particular. Né? Nós temos os movimentos extraparlamentares que começam a ganhar força, começam a ganhar penetração dentro dos parlamentos. Isso enquanto continuam agindo nas ruas, nos espaços públicos. Né? Aliás, um grande exemplo, né? Por exemplo, aqui na Bahia, muitos eventos beneficentes em Salvador começam a ser realizados para angariar recursos para a compra de alforrias. Né? Então, não apenas dentro do parlamento essas questões se desenvolviam, mas nos espaços públicos, nos espaços onde a sociedade circula naturalmente, nos bares, nos teatros, né? Nas praças. Então, essa conjuntura, né, que se alia a fatores internacionais, a conjunturas nacionais, é que produzem este desenvolvimento que leva até a Lei Áurea de 1888. Bom, por esse vídeo ficarei por aqui. Espero não ter me alongado muito. Até o próximo.